E aí, galera do meu canal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um vídeo. Então, para você que está se mergulhando aí no ecossistema da Solana e quer entender onde realmente vale a pena negociar, prover liquidez com as nossas pools de liquidez, fazer farming, então esse vídeo é para você. Hoje vamos comparar as principais DEX da Solana, a Orca, a Raydium e a Meteora, analisando seus pontos fortes e fracos. E no final eu criei um resumo aqui bem detalhado para dizer qual é a melhor para você. Então, como elas têm recursos diferentes, pode ser que um seja melhor para um, para outro. Então, no final eu vou trazer aqui um resumo de qual é a melhor DEX da rede Solana. Então, vamos lá? Bora entender esse ecossistema explosivo? Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal. Toda semana tem 2 vídeos novos aí aprofundando no DeFi e nas pools de liquidez. Então, sem muita enrolação, vamos lá. Então, partindo aqui do DeFi Llama, tá bom? Então, a gente vai acessar o site aqui, ó, defilhama.com. A gente vai clicar aqui, ó, em Chains, essa segunda opção aqui. Aqui vai aparecer todas as blockchains disponíveis, tá? Então, a gente vai clicar aqui na Solana. E aí aqui na Solana vai aparecer todas as aplicações e todos os recursos que a gente tem aqui dentro dessa blockchain. E aí eu selecionei essas três, a Raydium, tá? Que é a maior DEX atualmente aqui do ecossistema da Solana. Eu selecionei a Meteora, que eu acho muito legal, tem uns recursos exclusivos aqui que vocês vão gostar de conhecer. E a Orca, que também utilizo bastante, tem bastante vídeo aqui no canal utilizando ela, então ela não pode ficar de fora, tá? Então basicamente a gente vai acessar cada uma delas, né? É só clicar aqui, eu abri as 3 abas aqui, mas se você clicar você vai cair nessas abas. E vamos lá. Começando aqui do zero, tá? Antes da gente entrar aqui nessas DEX. O que é uma DEX, tá? A DEX significa Exchange Descentralizada, ou seja, é uma corretora onde você compra e vende ativos. Então, diferente da Binance ou da Coinbase, você não precisa de fazer um cadastro ali, realizar um KYC, que é colocar suas credenciais, seu nome, CPF, enfim. Você não depende também de alguém ser o centralizador, ou seja, alguém prover a liquidez para suas negociações. Então, na Solana especificamente, as DEX são extremamente rápidas e baratas, tá? Se você aprender a utilizar, é difícil você voltar para as corretoras centralizadas, porque a taxa de transação é quase zero e execução em tempo real, tá? Mas aqui cada uma das DEX tem algumas particularidades e é isso que eu vou trazer para vocês, tá? Então, lembrando que sempre que eu falar DEX, a gente está falando de uma corretora descentralizada. Então, vamos iniciar aqui pela Orca, tá? Eu tenho bastante vídeo aqui no canal falando sobre a Orca. Então, a gente acessa a Orca e aqui embaixo a gente tem essa opção de website. Se a gente clicar aqui no website, a gente vai cair no site da Orca, tá? Inclusive, gente, eu sugiro que vocês sempre que forem acessar alguma DEX, utilizem esse caminho através do DeFi Llama, que é extremamente seguro, tá? Então vamos lá começar aqui falando um pouquinho sobre a Orca. Eu marquei aqui as principais vantagens e desvantagens, cada uma delas. Então eu vou citar um pouquinho aqui dessas vantagens primeiramente. A vantagem dela é que ela tem uma interface extremamente intuitiva, tá? Principalmente para iniciantes. Então se eu quiser negociar algum ativo, eu já tenho aqui essa tela inicial onde eu consigo trocar um token por outro. Se eu quiser criar pools de liquidez, eu clico nesse item de pool, eu seleciono aqui a minha pool. A gente tem vários vídeos tratando aqui esse assunto, então é muito simples de utilizar. Aqui eu consigo ver meus portfólios, o que eu tenho de pool, o que está rodando. Eu consigo criar tokens, criar pools e entre outros recursos aqui, tá? Então ela tem uma interface bem amigável, bem intuitiva, é só clicar realmente aqui nos tópicos que você já vai ser direcionado, e aí principalmente aqui que a gente trata bastante de pool de liquidez, é só clicar na pool que você deseja, colocar os ranges e já começar a gerar todas as taxas, tá? Aqui ele trabalha com AMM puro. O que é o AMM? Que é um termo que a gente acaba utilizando bastante aqui quando a gente fala sobre DEX, que é basicamente a forma de você chegar no valor do ativo. Então, por exemplo, a gente está com uma pool aqui de Solana, então a gente está vendo que a Solana está custando $176, mas o que define isso é um sistema chamado AMM, que significa Automated Market Maker, ou seja, é o sistema que faz o valor do ativo de forma automática, tá? Então,
É bem simples esse conceito, mas basicamente a gente não tem aqui um order book que vai decidir ali quanto que tem gente comprando, vendendo, você já tem um sistema de precificação de forma automática do ativo, tá bom? Ela tem todo esse sistema de, como eu comentei, pool de liquidez extremamente simples e fácil de criar, muito parecido ali com a Uniswap em alguns aspectos, então é ótimo ali para quem está iniciando. Ela tem uma integração legal em relação a carteiras, tá? Utiliza a Phantom, ela tem a Backpack, tem algumas outras, mas é bem legal, bem simples de utilizar. Eu particularmente estou utilizando a Phantom aqui. Ela tem uma equipe bem ativa, tá? Em relação à parte de desenvolvedores ali, tem uma boa UX, que seria essas telas iniciais, e tem bastante tokens populares ali para a gente trabalhar na questão das pools, tá bom? E a desvantagem dela é que ela tem menos volume do que a Raydium, tá? A Raydium é ali a maior de todas, então a gente tem bastante volume na Raydium. E o sistema de farming dela e APR normalmente, por conta de faltar um pouco de volume, às vezes acaba sendo um pouco menor que a média. É claro que a gente sempre tem que analisar ali, fazer um estudo para saber exatamente naquele momento qual está pagando mais, mas muitas vezes por conta do volume ser menor, a gente tem APRs menores, tá? E algumas pools de liquidez também, por conta da liquidez ser extremamente baixa, às vezes tem um slippage alto, tá? Então, lembrando que o slippage é a questão das taxas que vão ser negociadas ali. Então, se a gente pegar uma pool com uma liquidez muito baixa, muitas vezes acaba pagando altas taxas, tá? E ela é ideal para usuários novos, tá? Então, aquela pessoa que está aprendendo, está começando, a Orca é a melhor plataforma. Ela é bem simples, bem intuitiva, bem simples de utilizar, mas depois a gente volta para o nosso resumo em relação à Orca, tá bom? Seguindo aqui, a gente tem a Raydium, tá? Então, novamente, a gente tem aqui, ó, Raydium. A gente clica aqui no website, a gente já vai cair aqui na tela do site deles, tá? E aqui como que funciona? Então basicamente a gente vai cair na tela inicial também deles, tá? Então aqui a gente já tem uma tela também a gente já tem aqui uma tela de compra e venda. Aqui é um pouquinho diferente em relação a Orca, que na Orca a gente trabalha com a MM puro, ou seja, lembra que eu comentei que a forma de você chegar no valor de forma automática. Aqui ele é híbrido, então além de também trabalhar com o sistema de gerar o valor da cripto de forma automática, ele também trabalha com order book. Lembrando que um order book quando você tem um livro ali de compras e vendas e através dessas compras e vendas ele vai fazendo as negociações, tá? Então se eu tiver criado uma ordem de compra e tiver ali bem parecido em relação ao valor do mercado, às vezes ele já faz essa negociação para não ficar travada, tá bom? Então ele é meio híbrido ali em relação a isso. Porque um pouquinho diferente da Orca, a gente tem mais possibilidades de pool de liquidez, tá? Então como a gente está falando aqui de uma DEX que tem um volume maior, então até para fazer pools com ativos menores, a gente tem uma variação bem legal aqui de ativos. Os APRs costumam ser um pouquinho maior por conta de ter realmente mais volume dentro da rede. Aqui eles têm um sistema também de recompensas, então se eu criar uma pool de liquidez de Solana com o SDC, eu posso ganhar recompensas aqui do token da Raydium, tá? Então isso ajuda a gente a crescer ali no aspecto de retornos, tá? Aqui a gente tem opções de perpetuals, tá? Isso aqui é diferente da Orca, que não tem. Então, para aqueles usuários ali que são mais avançados e quer trabalhar ali com o mercado futuro, então se quiser trabalhar ali, vou criar uma ordem de compra, vou entrar numa ordem de venda, enfim. Então, para aquele pessoal que gosta de tratar ali perpetuals, né, que é o mercado futuro, dentro da Raydium a gente tem essa opção e dentro da Orca nós não temos, tá? Então, de uma forma geral, as principais vantagens da Raydium são maior volume, grande variedade de pools e farms, tá? Então, por conta de ter realmente mais volume aqui, a gente acaba tendo aqui mais opções de stakings e às vezes ganhos até maiores. Tem alta liquidez para pares populares, mas também tem liquidez muitas vezes para pares menores, tá? Aquela cripto um pouquinho menor. Tem a tela de perpetuals, que é isso aqui que eu estou trazendo para vocês. E ela também tem uma interface bem amigável, como eu comentei lá da Orca, você tem todos os menus aqui em cima, então para você estar passeando aqui e vendo realmente as opções, ela é bem legal, tá bom? Tem até o novo recurso aqui, desse Launchpad aqui, que é para fazer o lançamento de meme coins, de criptos, aqui tem uma galerinha louca que gosta de tratar com isso,
Eu sei que dá para ganhar dinheiro, mas eu acho esse mercado aqui uma loucura, então eu não mexo com isso. Mas também aqui eles criaram um sistema de realmente de lançamento de cripto, tá? Para essas memes, coins aqui da vida. Então, esse aqui é até novidade, eu não tinha visto ainda, mas bem legal. E as desvantagens aqui que a gente tem em relação a Radeon é que o UX dela, né, essas telas iniciais, é um pouco menos intuitiva do que na Orc. Eu acho que a Orc é um pouquinho mais simples de utilizar. Então, eu acho que está um pouquinho... Eles estão até revivendo, mudando aqui as interfaces, mas acredito que ainda as outras estão um pouquinho na frente nessa questão de facilidade. Antigamente, a Radeon ela era muito centralizada, tá? Até essa questões de liquidez, enfim, ela recebia bastante crítica por conta disso, mas agora acredito que já resolver esses problemas, isso não se torna, não é mais um problema como era antigamente, mas é importante a gente comentar. E o maior problema é que ela depende do Serum. E o que é o Serum? Serum é um protocolo de exchange descentralizado, tá? Que é baseado na blockchain da Solana, criado com o objetivo de oferecer ali order book completamente on-chain. Algo que é meio raro ali no universo das DEX, que normalmente utiliza aquele MM no sistema da ordem. Então vamos lembrar um pouquinho aqui, qual MM é aquele market maker automático. Então é você chegar ali no valor automático. E aqui, como comentei, eles trabalham no sistema híbrido. E o híbrido deles é essa parte do Serum. E o ponto aqui de atenção é que o Serum ele foi desenvolvido com apoio da FTX. E aí, todo mundo sabe que ali em 2022 teve a queda da FTX, tinha até o token deles lá, que se não me engano era o SRM. Então, assim, era um rolo um pouco complicado. E até coloquei aqui que esse sistema é um sistema que já gerou problema no passado e nada nos garante que não vá ter tipo de problema no futuro, tá? Acabou que um fork foi criado ali mais seguro, que foi criado até pela própria comunidade, chamado lá OpenBook, que ele passou a servir ali como o livro de ordens descentralizado, sem nenhuma ligação com a FTX, mas inicialmente como ela foi criada ali com a FTX, acaba que o pessoal tem um pouco de receio em relação a Radeon quando a gente fala desse tipo de protocolo que ela utiliza para fazer o market maker dos seus ativos, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser entender um pouquinho melhor sobre isso, eu posso comentar. Mas basicamente esse é o ponto mais negativo ali da Radeon, tá bom? E aí para finalizar, a gente vai entrar aqui na Meteora. Então a Meteora, eu já abri aqui, né? A gente vai abrir o website. A Meteora ela é um pouco diferente, tá, pessoal? Eu particularmente gosto muito da Meteora. Eu juntei bastante pontos ali para o airdrop deles, embora não sejam muito bons. Eles têm alguns pontos que eu acho que são bem diferentes e que aí eu gostaria de comentar, tá? Então, primeira coisa, eles utilizam um sistema de AMM avançado com Dynamic Vaults, tá? Que acaba otimizando a liquidez ali automaticamente, então é um processo de AMM um pouquinho melhor, mais novo, vamos dizer assim, em relação a chegar no preço ali do ativo. Eu particularmente gosto bastante. Ela tem uma integração muito legal com a Jupiter, tá? Para quem não sabe, eu sou um cara que eu gosto muito da Jupiter. Eu tenho bastante do token JLP, que é o que gera uma liquidez ali para dentro da corretora da Jupiter, onde ela faz, o pessoal tem ali os perpetuals e ela trabalha ali como uma contrapartida. Acaba que eu gosto bastante desse universo, então eu particularmente gosto bastante. A UI dela é bem moderna, né? Então, como vocês podem ver, eu posso trabalhar aqui com criar pools de liquidez, tem as documentações, tem todo o guia aqui deles de como que utiliza. Mas eu até vou mostrar aqui para vocês em tempo real algumas coisas que eu acho que são bem legais dela. Então ela tem realmente uma interface bem legal e ela tem um time bem ativo e o crescimento bem, eu acho que acredito, exponencial aqui dentro da rede da Solana, tá? Então eu acredito que são essas as principais vantagens. As desvantagens é que ela ainda é uma DEX nova, né? Tem a liquidez ali inferior em relação a Radeon, principalmente. E ela tem umas estratégias mais complexas, que acaba que afasta aquela galera que está começando, o usuário mais leigo ali, mas ela tem algumas coisas bem legais. Então, o que são essas coisas bem legais? Então, vamos lá. Então, primeira coisa, a gente clicar aqui nesse Dynamic, a gente consegue fazer troca dos nossos ativos, né? Com aquele sistema que eu comentei, que é um sistema Dynamic Vaults, que é um pouquinho mais recente ali, tem algumas tecnologias legais, mas o que eu mais gosto aqui é das pools de liquidez. Então, se eu clicar aqui, eu quero adicionar uma nova posição, tá? Aqui no caso eu mostraria se caso eu tivesse uma posição
já criada anteriormente, mas aqui tem um ponto que eu acho sensacional, tá, gente? Aqui é o maior diferencial da DEX da Meteora, tá? Que é esses carinhas aqui. Gente, isso aqui bem utilizado é incrível. É realmente incrível. Então, por quê? Vamos lá. Todas as pools de liquidez que a gente trabalha de uma forma geral, ela trabalha exatamente nesse modelo spot. Ou seja, a gente vai pegar lá, deixa eu pegar aqui o Excel para vocês entenderem. A gente vai criar uma pool lá, vamos supor que é uma pool com $500, né? Então a gente vai criar uma pool lá com $500. E aí a gente vai colocar um range. Vamos supor que o range é entre 100 e 200, certo? Vamos supor que ali o ativo que a gente está tratando seja Solana e a gente cria o range ali para ficar fazendo, para gerar liquidez entre 100 e 200. Então o que ele vai basicamente fazer? Ele vai pegar aqui a diferença entre os dois, ó, esse menos esse. A gente criou uma pool com R$500, tá? Entre o range de 100 a R$200, aqui no caso da Solana. Então, basicamente, ele vai pegar esse nosso range, ele vai quebrar em 100 entradas. Então, a gente vai ter 100 entradas aqui. Deixa eu colocar de preto para ficar um pouquinho mais visível. Então, ele vai separar em 100 bloquinhos aqui. Imagina que cada coluna aqui é um bloquinho. Então, a gente tem aqui o bloquinho 1, a gente tem o bloquinho aqui 2, bloquinho 3, 4 e 5. Aqui no caso, como o nosso range é entre 200 e 100, que é esse range aqui, ó, a gente está quebrando esse range, então ele vai quebrar isso aqui em 100 bloquinhos. Então ele teria aqui 100 bloquinhos, tá? Para ir realizando as compras e vendas. E aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses 100 bloquinhos e aí a gente vai pegar o valor total que a gente colocou na nossa pool e vai dividir nesses 100 bloquinhos. Ou seja, cada um desses bloquinhos ele vai fazer uma negociação de compra ou venda dos ativos de R$5. Então a gente vai ter lá 5. Como a gente vai ter 100 bloquinhos, então vamos supor que aqui é o bloquinho 50, vamos supor que a gente foi indo até chegar lá no 50. E depois ele vai continuar lá, 51, 52, 53. E assim sucessivamente até bater 100. Eu estou colocando uma forma assim para deixar o máximo visível possível para vocês entenderem como que funciona, tá? Então, vamos supor que a nossa pool, ela foi uma pool de USDC por Solana, certo? Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui? Se tiver abaixo de 50, ou seja, se for abaixo das 50 operações que a gente quebrou aqui, ou seja, se for abaixo, a gente tiver mais próximo dos R$100, o que ele está fazendo? Está comprando Solana, ele vai comprar 5 de Solana, se cair mais um pouquinho ele compra 5, compra 5, compra 5, e se, no caso, subir, ele vai vendendo, e ele vai fazendo isso, ele vai comprando e vendendo, ou seja, ele vai utilizando o nosso ativo para gerar liquidez. Então, subiu, compra 5, caiu, vende 5, subiu, compra 5, caiu, e ele vai fazendo dessa forma. Então, como a gente dividiu aqui entre 100 entradas, tá? Que é o range ali que a gente tem, ele vai ter 100 operações de compra e venda. Então, basicamente é isso. Cada um dos valores, cada uma das negociações é de R$5, tá bom? Acho que é um pouquinho difícil de entender isso aqui, mas acredito que nesse modelo ficou claro, tá? Então, esse é o modelo Spot, que é o modelo que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, basicamente, todas as entradas são feitas com R$5. Quando a gente cria nesse modelo Curve aqui, o que significa? Vamos pegar o mesmo cenário, tá? Que a gente criou também uma pool de liquidez entre 100 e 200 na rede Solana, tá? Todo o cenário exatamente igual. Só que aqui, como que vai funcionar? Ele também vai dividir ali entre 100 entradas, exatamente igual a gente está fazendo aqui, tá? Só que a diferença é que aqui, nas primeiras entradas, ele vai entrar com 1, aqui com 2. Na verdade, vamos colocar aqui, ó, 1. Aí quando for chegando aqui, vai chegando no 2, e aí ele vai aumentando, 3.
E quando chegar lá no 50, que é no meio, ele vai estar lá no 10. E depois aqui volta a mesma coisa. Aqui, vamos supor que aqui a gente já está falando lá do 90, 91, 92. Aqui ele já vai estar caindo de novo para 1, 1, 1. E aqui no meio, né? Vou colocar aqui no 49, no 51, que seria bem o próximo aqui, ele vai estar entrando com 10. Ou seja, quando ele estiver nesse range aqui, quando ele estiver nesse range central, vou colocar aqui, estou tentando deixar bem visível para vocês, tá? Quando ele estiver no range central, ele vai negociar com valores maiores. E quando ele estiver nas pontas daquele range, que nem a gente está trabalhando aqui, que seriam 100 entradas, ele vai negociar com valores menores. Então, assim, vamos supor que a pool de liquidez que eu quero criar, eu acredito que a maior liquidez vai ficar concentrada num valor mais apertado. Só que se sair para as extremidades, eu não quero quebrar minha pool, eu quero negociar com menos valores. E aí essa pool aqui, ela faz muito sentido, porque enquanto estiver aqui nas beiras, negocia com menos valores. Chegou aqui nesse range maior, é onde ele está negociando com mais valores, a gente vai receber mais taxas, enfim. Foi lá para outra ponta, diminui os valores, recebe menos taxa. Voltou para cá, recebe muito taxa. Então aqui é uma estratégia onde eu acredito que ele está dentro de um range e naquele range que está atuando naquele momento, eu acredito que vai ficar bastante tempo aqui. Então eu vou colocar mais liquidez concentrada nesse range, vou gerar mais taxas e quando for para as pontas, eu não vou sair, não vou quebrar minha pool, eu só vou receber menos taxa até voltar para aquele local que realmente vai gerar bastante range. E esse aqui é o contrário, é o modelo BidAsk. Eu particularmente gosto muito do BidAsk. Como que funciona? Então, basicamente, nas duas pontas, ele vai negociar com 10, 10, 10, 10, 10, 10. E aqui no meio vai caindo. Aqui vai para o 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, depois 2, 2, 3, 3, 3. Ou seja, o nosso dinheiro, os R$100, ele vai ter que, ao todo aqui, essa somatória tem que dar 100, e nas pontas ele vai negociar com muita liquidez e indo para o centro cada vez com menos liquidez. Caio, quando esse cenário aqui é legal, por que você gosta? Eu gosto de criar a pool de liquidez aonde ela começa, por exemplo, o valor da Solana. Vamos supor que a Solana nesse momento está custando $150. E aí eu quero fazer um DCA, eu quero, ou seja, conforme a Solana for caindo, eu vou comprando. Eu vou criar uma pool de liquidez, que o meu range vai ser entre 150 e 100. Então, a Solana agora, em tempo real, está valendo 150. Eu vou criar uma pool de 150 a 100, ou seja, eu vou entrar 100% em USDC com a expectativa de pegar esse cara. Ou seja, se ela cair para 149, eu vou comprar um pouquinho. Se cair para 140, eu vou comprar um pouquinho. Se cair para 130, eu compro mais. Eu peso mais a mão. Se cair para 120, eu peso a mão. Se cair para 110, eu vou pesando a mão. Quando chegar lá nos R$100, eu estou comprando todo o meu dinheiro. E, ou seja, eu estou me posicionando no valor mais baixo possível. Então, conforme ela vai caindo, ele vai se aproximando aqui do 100, eu vou comprando com mais ímpeto. E conforme ele for chegando aqui no 150, eu vou comprando com menos, e conforme vai caindo, eu vou comprando mais. E isso aqui é legal que, nesse cenário, o nosso preço médio vai ficar aqui. Vai ficar ali no 112, 118, por aqui. Agora, se eu comprasse nesse primeiro modelo, que é o que todas as pools de liquidez trabalham, o meu preço médio vai ficar aqui em 125. Se eu comecei a comprar no 150 e ele chegou lá no 100, meu preço médio é o quê? 125. Tá?
É claro que aqui pode ser que tenha um pouquinho de diferença, mas é basicamente isso. Se eu compro no BidAsk, meu preço médio cai. Na verdade, vai ficar menos que isso, tá? Vai ficar uns 115, talvez 110, por aí. Então, se eu compro no BidAsk, meu preço médio vai ficar 110. Se eu compro no modelo tradicional, lembrando que tradicional é o spot, meu preço médio fica no meio. E se eu compro no modelo que a gente trouxe aqui, e se eu compro aqui nesse modelo, o meu preço médio vai ficar mais próximo dessa ponta, então ele vai ficar mais próximo lá do 135, por aí. Então, assim, nesse cenário, eu quero comprar ativos, o melhor cenário é o BidAsk. Conforme ele vai caindo, eu vou comprando. O spot tradicional, eu vou ter um custo médio aqui no meio, e o modelo Curve, quer dizer que eu vou estar com mais volume aqui no começo do 150, então meu preço médio vai ficar maior, tá? Então cada estratégia aqui, por isso que eu digo que é um pouco mais avançado, então cada estratégia aqui realmente é bem específica, tá? Acho que nesse modelo aqui eu acho que ficou claro, deu para vocês entenderem, mas se tiver dúvida, gente, se vocês quiserem que eu traga um outro vídeo focado aqui na Meteora, como ela funciona, vocês podem deixar aqui no comentário que eu posso trazer mais um vídeo sobre isso, tá? Então, de uma forma geral, resumindo, aqui tem a minha comparação direta, tá? Então aqui a gente tem as 3 DEX, eu coloquei aqui que a interface, eu acredito que a Orca é a melhor, ela tem menos volume e menos liquidez. A Raydium, ela tem uma interface que eu acredito ser a pior, mas em compensação tem muito volume e muita liquidez. E a Meteor, ela tem uma interface mais recente que a Raydium, mas ela também não é tão simples igual a Orca, e ela tem menos volume e menos liquidez. Então, basicamente, o que eu acredito? Usuário iniciante, usuário intermediário e usuário avançado, por conta dessas estratégias que eu acabei de apresentar. Mas, lembrando que aqui na Raydium, a gente agora tem Perpetuals, e com Perpetuals o jogo é outro, tá? Então realmente vai lá para o avançado, até avançado plus, vamos colocar assim. Mas acho que de uma forma geral, era isso que eu queria trazer para vocês. Então, pessoal, muito obrigado. Deixa aí qualquer dúvida nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu! E era isso que eu gostaria de trazer para vocês. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado do conteúdo. Se isso agregou para vocês em algum momento, não se esquece de se inscrever, deixar o like e assim vocês me incentivam a cada vez estar trazendo mais vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!